Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo onde eu falo sobre estudos científicos, leio aqui os estudos com vocês. Hoje eu trago uma revisão da Nature Reviews de março de 2022 sobre as medicações ali para tratar obesidade, descobertas e desafios. Como esse é um estudo relativamente antigo para uma área que está se desenvolvendo muito rápido, né? Então é relativo frente à área, não é que é um estudo velho, ultrapassado, né? Eu não vou trazer os dados aqui dos fármacos que estavam testando na época, porque nós temos vídeos aqui no canal com dados mais atuais, tá? Mas eu vou trazer aqui os mecanismos, principalmente no controle de fome e de vontade, de apetite, que essas medicações trazem pra gente. Então, são medicações para tratar a obesidade, não são para emagrecer por si, não é para pegar alguém que é uma pessoa com um pouquinho mais de gordura, 15, 20%, e usar essas medicações. São medicações para obesidade e diabetes tipo 2, tendo também agora estudos para questões de doenças renais crônicas, de esteatose hepática e doenças cardiovasculares. A obesidade é ligada à depressão, ansiedade, transtorno de pânico, déficit de atenção, aterosclerose, hipertensão, fibrilação atrial, insuficiência cardíaca, trombose, embolismo pulmonar, psoríase, osteoartrite, fadiga, dores nas costas, infecções, incontinência urinária, apneia obstrutiva do sono, doença pulmonar obstrutiva crônica aqui, infertilidade, hipogonadismo, SOP, diabetes tipo 2, doença hepática gordurosa, dislipidemia, pedra nos rins, gota e diversos tipos de câncer, como câncer de cólon, pâncreas e mama. Pouca coisa, né? Então, essas medicações, elas buscam também diminuir o risco ali de diversas doenças, tá? Várias delas já falharam ali ao longo da história, né? Falharam ali no sentido de que não estão sendo mais prescritas ou geraram muitos riscos, tá? Como, por exemplo, a fentermina, a própria sibutramina, fenfluramina, que nem chegou aqui no Brasil, né? E aí tem as Rainbow Pills ali, que eram pílulas, né? Que buscavam o emagrecimento, né? De várias cores, por isso tem esse nome, né? Que é pílulas de arco-íris aqui. Teve o próprio rimonabant, que aumentou a idealização dessa palavrinha aqui, ó, tá? Bom, hoje a gente tem os agonistas de GLP-1, né? O Ozempic, o Rybelsus, que é ali, né? O princípio ativo semaglutida. A dose 2,4 mg, né? E desde 2014 nós temos aprovada pela FDA, que é ali a associação dos Estados Unidos, né? A Anvisa deles, a liraglutida na dose de 3 mg, né? Que chegou aqui no Brasil em diferentes doses, né? Como Saxenda e Victoza, para tratamento de diabetes tipo 2 ou obesidade. Uma medicação para tratar ali a obesidade, que é esse AOM aqui, né? Ela tem que levar a uma melhora da perda de peso em excesso, não é só perder peso, mas esse peso em excesso, reduzindo riscos cardiovasculares e comorbidades, sem gerar risco para abuso, taquifilaxia, né? Aquela falta de efeito ao longo do tempo e reganho com o uso da medicação, tá? Bom, né? Como é que essas medicações agem? Nós temos vários mecanismos no nosso organismo que aumentam a saciedade e aumentam fome. Por exemplo, né, a grelina, ela é excretada no estômago na hora que você está de frente para o alimento que você acha gostoso, por exemplo, né? Ou quando você já está um bom tempo em jejum e dá aquele barulhinho no estômago, né? Nós temos a colecistoquinina, o peptídeo YY, são ali atuados no intestino delgado, no cólon, e aí aumenta a saciedade. GLP-1, que é a via do Ozempic, também no intestino. Peptídeo insulinotrópico, dependente de glicose, que é o GIP. O Mounjaro, ele age no GIP e no GLP-1, que é a tirzepatida, tá? Oxintomodulina. E sinais que nosso corpo recebe de falta de energia, como aumento de glucagon, aumento de um carinha chamado FGF21, que é o fator de crescimento de fibroblastos. Então, na hora que o nosso corpo sente uma falta de energia, ele sinaliza como, está faltando comida, não só pela grelina, tá? Mas também pelo glucagon e por esse cara chamado FGF21. Tudo isso a gente tem produção na parte periférica, estômago, intestino, né? A insulina ali no pâncreas, a amilina, que eu vou falar depois no pâncreas, né? Só que isso vai chegar
no nosso cérebro, no nosso encéfalo. Ali via nervo vago, que é mais para trás aqui, né, através de um cara chamado núcleo trato solitário, ou pela própria barreira hematoencefálica, pelo sangue mesmo, né? A via nervo vaga, ela conecta o estômago, o intestino, é uma via mais direta. E tem a própria via do sistema ali circulatório, tá bom? Essa via do sistema circulatório vai chegar no hipotálamo ali, né? Também trazendo essas medicações, tá bom? Quando a gente tem sinalização de fome, a gente ativa neurônios no nosso hipotálamo chamados neurônios NPY-AGRP. Que eles bloqueiam um cara chamado receptor de melanocortina. Na hora que você bloqueia esse receptor, tua fome aumenta, tá? Agora, quando você tem saciedade, a gente ativa neurônios da via Ponch-Cart, tá? E aí ativa esse receptor de melanocortina, chamado alfa-MSH, né? Que é o hormônio ali, estimulante de melanócitos, que vai se comunicar com esse receptor aqui, tá? De melanocortina, ok? Bom, então, nosso corpo ele sinaliza através do intestino, através do estômago, através do pâncreas, pela amilina. O pâncreas não secreta só insulina, não vai secretar apenas glucagon, né? Também secreta amilina. Tanto que alguns fármacos, como é o caso ali da cagrelintida, por exemplo, né? Que hoje ela é combinada com a semaglutida, tendo a cagricema, que é uma resposta da indústria ao Mounjaro, né? Para tentar um efeito ali semelhante, ou até maior. Essa cagrelintida é um análogo de amilina, que aumenta a saciedade, tá? Então essa cagrelintida eles juntaram ali com a semaglutida para tentar aumentar esse efeito. E olha que legal, ela age aqui na parte dopaminérgica mesolímbica, que é aquela área do sistema de recompensa, tá? Da dopamina. Então ela inibe essa via de busca, ali de motivação, no caso alimentar, tá? Essa amilina. O FGF21 ele é secretado no fígado, né? Que é aquele fator de crescimento de fibroblastos, né? Ele aumenta quando há um jejum prolongado, quando cai o peso, e ele aumenta o gasto energético, né? Olha que interessante. Ele é um mecanismo que é meio contra-conservador de energia, né? Que ele aumenta o gasto. Tanto que uma das hipóteses da dieta mais baixa em proteína aumentar um pouco mais o emagrecimento é via FGF21, tá? Já a colecistoquinina ela é secretada para dar saciedade, especialmente em resposta a um excesso de gordura na dieta, tá? Ou na refeição, né? Então ela também vai agir ali, ó, no nucleotrato solitário, né? Ligando, dando saciedade. Peptídeo Y, né, GLP-1, são secretados no intestino e aí vão também inibir os mecanismos de fome, que é onde age o Ozempic, tá? O GLP-1, né, ele não só age inibindo os caras da fome, que é o NPY-GRP, como ele aumenta os caras da saciedade, que é o PONC e o CART, tá? E a oxintomodulina, ela é anorexígena. Então ela também se liga nos receptores de GLP-1 e até nos receptores de glucagon, tá? Quando o glucagon se liga ali no receptor, ou a oxintomodulina se liga no receptor, isso aumenta a lipólise, aumenta gasto energético, tá? E o GIP, ele também tem seu receptor, mas ainda é meio enigmático a função do receptor dele. O que a gente sabe é que o uso ali do Mounjaro, né, aumenta a saciedade também e pode promover um aumento do gasto energético, né? Nessa imagem fica mais fácil, ó, nós temos aqui o cérebro, né? Então tá aqui, né? Isso é um desenho de um cérebro mais de um ratinho, né? Perdão, saiu. Mas está aqui, né? Aqui é a área do córtex pré-frontal, que é a tomada de decisão, né? Aqui é a parte de trás. Olha a grelina, a leptina, ó. Isso aqui, ó, é o nosso hipotálamo, tá? Essa parte lateral que é o LH, é o que aumenta a fome. E outra parte aqui mais ventromedial é que aumenta a saciedade, né? Então, ó, como eles atuam tanto pela circulação, que é esse vermelhinho, né? No hipotálamo aqui, mas também numa área mais de trás, ó, que essa área AP é chamada área pós-trema, tá? E alguns fazem via direta, ó, colecistoquinina, glucagon, peptídeo YY, GLP-1, via nervo vago, ó, ligando no núcleo trato solitário. Então, ó, aqui nós temos o nosso estômago, o nosso fígado, o nosso pâncreas, o nosso intestino, secretando todos esses caras,
que vão aqui ou via circulação ou via nervo vago, chegar no hipotálamo, nessa área pós-trema aqui, que se comunica diretamente com o hipotálamo, e no núcleo trato solitário para dar fome ou saciedade. Mas também atuam, lembrem-se disso, nessa área tegmental ventral, que é aquela área dopaminérgica, do sistema de recompensa. E aí se liga aqui no núcleo accumbens e vai para nós tomar a decisão aqui no córtex pré-frontal. Então, na hora que tem o uso do Ozempic, eu já trouxe isso até para estudos com pessoas com um transtorno por uso de álcool, né? Essa via de recompensa ela diminui. E aí a pessoa tende a regular melhor seu comportamento ali, que tenha uma busca, uma motivação muito grande, né? Que no caso está disfuncional para a pessoa no sentido de não estar sendo saudável, não está sendo ali, trazendo qualidade de vida para ela, tá? Então isso é bem interessante, né? Que essas medicações, elas agem nos mecanismos de fome e saciedade aqui, no hipotálamo, núcleo trato solitário, área pós-trema, mas também nos mecanismos de regulação de vontade, de motivação, regulação hedônica. O nosso tecido adiposo também age, tá? Ele também secreta leptina, que ela vem pela circulação e busca a saciedade aqui no hipotálamo, tá? E também esse hipotálamo se comunica, né, com essa parte de recompensa, tá bom? Aqui nós temos uma série de fármacos que muitos deram errado, ó. O DNP, né? O DNP, ele levou a um risco de mortalidade muito excessivo. Ele gastava muita caloria, né? Ele aumentava muito a termogênese, mas ele também aumentava o risco de eventos cardiovasculares, né? O dinitrofenol. Vocês não vão encontrar, tá? Já saiu faz quase 100 anos, né, da aprovação, né? Aí nós temos os simpáticos miméticos. Por que simpáticos miméticos, né? Eles agem no sistema simpático, no sistema noradrenérgico e adrenérgico, né? O que vocês devem conhecer é principalmente a sibutramina, né? E a fentermina, tá? Sibutramina teve um estudo chamado Stroke, que viu um risco maior em quem tinha já um risco para eventos cardiovasculares. Então, quem já tinha risco para evento cardiovascular teve um risco maior ali de infarto do miocárdio não fatal, tá? E a fentermina, aumento de pressão arterial, né? Esses são os dois principais aprovados, né? Nós tínhamos as Rainbow Pills ali, né? Que era uma série de medicação também simpático-minérgica, mas trazia vários riscos, né? E o Rimonabant, que foi ligado a isso daqui. Ele basicamente dava o seu prazer, né? Ele atua em vias ali dos receptores de canabinoides, né? CB1. A pessoa perdeu o prazer, aí não vai querer viver mais, né? O Orlistat, dose alta, de 120 mg, ele ainda é usado para emagrecimento, mas não tem um grande efeito assim, né? Ele tem um efeito até um pouquinho menor que a sibutramina, e a sibutramina perde bastante para os fármacos atuais, né? Como o Ozempic, a própria Saxenda, né? Acaba tendo mais efeito. O Orlistat mais inibe o mecanismo de absorção de gordura. Então, se a pessoa começa a comer muita gordura, ela tem diarreia. Temos a lorcaserina, que era um agonista de receptor de serotonina, né? Também aqui retirada do mercado, tá? Dos Estados Unidos, né? E teve questões de eventos cardiovasculares, de ação aqui, né? E nós temos aqui também o Contrave. O Contrave é a junção de naltrexona com bupropiona, tá? A titulação da dose aqui 32 de naltrexona até 360 de bupropiona, tá bom? Ele tem um efeito potente também no comportamento, não só na perda de gordura, saciedade, mas no comportamento. E a própria liraglutida, semaglutida, não está aqui, mas hoje nós temos a tirzepatida, né? Aqui os efeitos na perda de peso, ó, como a cirurgia bariátrica, em 6 meses teve um baita efeito aqui, né? Quase 30% aqui, 30% mais ou menos, né? Depois nós tivemos a semaglutida. Aqui, ó, dieta e exercício apenas há uma chance de reganho, nós estamos falando de obesidade aqui, né? E aqui é média, óbvio que vai ter uma pessoa que só com dieta e exercício perdeu, sei lá, 10% do peso, né? Mas aqui são médias, tá? Naltrexona e bupropiona, é feito em 1 ano. O maior aqui que a gente vai ver é a semaglutida 2.4, mas como eu falei, esse é um estudo que para os dados atuais está desatualizado. A tirzepatida, que é esse azulzinho aqui, hoje a gente sabe que em 15 mg o efeito médio dela de redução de peso é maior que da semaglutida, tá? E reparem que aqui ainda há uma curva de perda, né? A bariátrica é uma curva de reganho aqui,
até porque há uma tendência de reganho pós-bariátrica que varia bastante entre as pessoas, tá? Bom, então nós temos todas essas ações e temos também medicações para pessoas que têm doenças genéticas, né? Então, aquela criança que já tem uma obesidade bem severa mesmo, uns 3, 4 anos, né? Pode ser por questão genética. Isso é muito raro, tá? É mais comum em crianças com obesidade severa, né? Que a gente tem esse diagnóstico. Aí são pessoas que têm alterações na leptina, ou no receptor da leptina, ou naquela via PONC-CART que eu falei para vocês, né? Ou no receptor de melanocortina, aquele MC4R, né? Que é essa via PONC que liga, tá bom? Quando a pessoa emagrece, ela diminui leptina e insulina. E leptina e insulina dão mais saciedade. Então, quando a pessoa emagrece, ela sente mais fome por diminuir leptina e insulina, tá? E os neurônios aqui, que secretam IPY-GRP, que aumentam essa fome, eles ficam mais estimulados, eles ficam com maior densidade. Há uma remodelação que nosso cérebro, ele aumenta a busca, esse sistema de recompensa e de fome, diminuindo a saciedade, tá? Então, esse é um grande problema, né? Aqui eu trago a história de alguns fármacos que eles viram que haviam efeito para emagrecer, mas vários riscos, né? Como, por exemplo, hipertensão pulmonar primária, né? Eles viram isso com algumas anfetaminas, como a dexfenfluramina, tá? Isso é FDA, tá? A lorcaserina, que age nos receptores de serotonina, né? Ela também saiu ali, não foi mais liberada por aumentar a ocorrência de câncer, mas ainda assim, né, isso para obesidade. Ela é liberada para epilepsia severa em crianças, tá? A sibutramina foi retirada por causa do estudo chamado SCOUT, acho que eu falei stroke antes, né? Perdão, é SCOUT o nome do estudo. Aqui no Brasil a gente tem ainda, né? Mas não é tão prescrita assim, justamente pelas questões ligadas a riscos cardiovasculares que já são comuns na obesidade, né? E o rimonabant, que eu falei para vocês, que é um antagonista de receptor endocannabinoide, basicamente tira o prazer da pessoa, né? Então, não foi muito útil não, tá? Bom, essas medicações elas tendem a melhorar o controle glicêmico, tá? Hemoglobina glicada, glicemia em jejum e triglicerídeos. Mas nem todas fazem isso. O próprio FGF21, né, eles testaram agonistas dele e não melhoraram a glicemia, tá? Então não quer dizer que toda a medicação vai ter esse efeito, né? E aqui nós temos uma série de fármacos, né, que na época eles estavam sendo testados, hoje temos a liberação, tisepatida, né? O que eles trazem aqui, os triagonistas, hoje a gente tem como a retatrutida. Nós temos o Rybelsus, que é o Ozempic oral, né, semaglutida oral, tá? Então e nós temos ali os análogos de amilina, como a cagrelintida. E agora nós temos também os análogos de amilina com a semaglutida, que é o CagriSema, tá? Então, no geral, o que eu quero que vocês entendam nessa aula, que para mim a parte mais complexa, mas a mais importante, é essa figura aqui, que são as imagens, como que os fármacos atuam, né? Nos mecanismos de fome e saciedade, mas também nos sistemas de recompensa, tá? Então, olha quantas vias interessantes a gente tem. Hoje as principais vias são ali ligadas, né? Melhora a sensibilidade à insulina. A retatrutida ainda não foi liberada, mas também vai ter efeito, né? A atuação no receptor de glucagon. A amilina, através da cagrelintida, por exemplo, né? Um dos análogos é a cagrelintida. GLP-1, que é o mais comum, né? Ozempic, Saxenda. E GIP, também, que nós temos hoje aqui liberado, né? A tirzepatida. Nós temos outros fármacos, tá? Survodutida, por exemplo, tem outros vídeos aqui, né? Mas esses são os principais alvos aqui, que a gente vê efeito não só nos mecanismos de fome e saciedade, mas nos mecanismos hedônicos, nessas áreas aqui, que temos secreções dopaminérgicas, né, que é esse pontilhadinho, tá? Então, essa aula casa bastante com outras aulas que tem aqui no YouTube, comigo, sobre os mecanismos de fome, saciedade e sistemas de recompensa desses fármacos, que não servem só para alimentação, mas até para adição por substâncias, perfeito? Então é isso, né? Um vídeo um pouquinho mais técnico, mas bem importante para vocês. O nome do estudo está aqui em cima, tá? Caso vocês queiram ir atrás ali do estudo. E caso vocês tenham gostado, deixem um comentário, comentem, compartilhem, que me motiva aqui a trazer mais vídeos para vocês, beleza? Até uma próxima, pessoal!